Hello. Hello! Hello! Hello. Você está com os críticos. Hello! Hello para você, André Cavalini! Seja bem-vindo mais uma vez. Cá Hoje estamos. Hoje é um dia especial, tem duas razões fundamentais para a gente se reunir hoje. Tem jogo do Brasil. É, Ah, eu ia eu falar sei, a outra razão. eu sei qual é a segunda razão, eu sei o que você vai falar, mas é verdade, é verdade. Hoje também é meu aniversário. Olha que presente que eu estou recebendo. Que bênção! Meu microfone está solto aqui, mas eu estou conseguindo usá-lo. E o André Cavalini, muito obrigado, viu, pelas manifestações efusivas de alegria, de prosperidade, de mais 57 anos de vida. É bacana. Tá aí, né? Mas 57 anos por baixo. A gente vai mais, o quanto der. Tô me cuidando para isso. Parece que o Elon Musk vai lançar um plano de saúde que, que engloba a aplicação de proteína animal na veia, aquele líquido amniótico, salada de placenta. O cara tem uma dieta rica para Para transformar astronautas, né? para Passando astronauta e para assistência. transformar você num ser plastificado. É Vai ficar. tudo que eu não preciso. Ô, Bonitão, vamos falar das Vamos lá. estreias da semana. A gente tem uma semana para vocês entenderem aí em casa. Você sabe que toda quinta-feira existem as estreias nos cinemas, né? A gente também tem as estreias do streaming. O André é um cara que cobre bem essa área do streaming, da televisão por assinatura. Ele até tem uns apartes aí a fazer. Mas o que acontece? Você teve Ó, parabéns, Rogério. timing perfeito. A gente tem o jogo do Brasil, o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo do. É Catar ou Quatar? Que nem o queijo. Não, achei Catar mesmo. Catar, eu estava na dúvida. Você tem, justamente por causa do jogo do Brasil, toda a economia brasileira começa a girar num outro ritmo, às vezes mais lento, às vezes mais rápido. Então, o que todo mundo fez? O que as distribuidoras fizeram? Deram uma segurada nos títulos mais importantes, digamos assim, e soltaram títulos menos comerciais. Porque, inclusive, algumas salas de cinema no Brasil inteiro vão exibir os jogos, que deve ser uma... Eu nunca assisti. Você teve alguma oportunidade de Uma assistir um vez só jogo? e nem foi Copa. Foi jogo de Champions League, coisas assim. E é legal, Né? assim, fica boa a imagem? Cara, Então... a imagem é a imagem de projetor, né? Você tem a qualidade melhor, né? Ela é melhor porque você está na tela do cinema, digital tal. Mas é uma coisa estranha. Vou falar para você. Não é como estar no estádio de futebol, né? Claro. Mas é interessante. E a tendência é que, conforme fomos avançando nas fases da Copa, né? As salas. O Brasil tiver na Copa ainda, claro, né? Acho que é fundamental que o Brasil esteja na Copa para isso acontecer. Mas a gente vai ter salas ocupando, né? Sim, sim. O pessoal, talvez, mais antigo, tenha a memória do Canal 100. Por isso que eu te perguntei da imagem. O Canal 100 era feito em película, né? Era um curtinha informativo, um curtinha jornalístico, que cobria normalmente... Obrigado. Normalmente, cobria o campeonato carioca de futebol. E com imagens incríveis, um slow motion, um leve slow motion. Então, assim, você acompanhava realmente, aí o que o André falou, você acompanhava o jogo como se você estivesse na beira do gramado, ainda mais do Maracanã, né? Sim. Tinha aquela música e foi imortalizado. Então, o que você pode ver nesta Copa e, enfim, Champions League e eventuais campeonatos, não é a mesma coisa. Os caras têm 50 câmeras, eles mostram numa tela de alta resolução o pelo encravado, mas na sala de cinema não é. É mais, acho que pelo evento de você, né? Acho que você tem uma dinâmica diferente. Acho que você difere de ver na sua casa, né? Eu acho que é esse. O ponto é esse, Rogério. Eu não acho que não tem muito o que comparar, sabe? Eles querem fazer um evento. É isso. Um evento, Exatamente. né? Para Evento. quem curte.
legal, entendeu? Juntar pessoas, né? Enfim, e, de certa maneira, ter ocupação da sala, que a sala vai ficar às moscas, né? O jogo é agora às 4. Quem vai entrar? Tudo bem, a gente sabe que cada vez aumenta o número de pessoas que não gostam de futebol no Brasil. Esses caras, coitados, são discriminados, essas pessoas são discriminadas. Mas é isso, o cara vai se enfiar numa sala de cinema, eu não sei nem se o cinema está aberto, né? Não vale a pena você acender luz, preparar a equipe, pipoca, não sei o que lá, para receber 2 pessoas. Exato. Então, você está pagando para funcionar. Exatamente. Então a gente resolveu dar é a primeira vez que nós estamos fazendo isso, espero que se repita, a gente vai dar um apanhado geral das estreias do cinema, nós vamos também falar alguma coisa aí. O André tem umas dicas de streaming, né, André? Sim. Televisão. Então vamos começar, eu vou fazer de uma maneira bem didática aqui, para todos nós. Eu estou compartilhando justamente a tela do cricriticos.com, nosso portal, e aqui eu vou começar com este filme aqui, Meu Filho é um Craque. Olha que interessante, André. Filme da Pandora. Sim. Temática de futebol. Na verdade, eles arrumaram esse título em português, Meu Filho é um Craque, remetendo justamente ao campeonato. Sim. Ao destaque, né? Exatamente. Mas é assim, o filme em francês chama-se Fourmi, que é formiga, que é o apelido desse moleque aqui. O moleque é bom de bola, mas ele é muito franzino, muito pequeno, né? Enfim, ele tem habilidade, mas não é, sabe, não é o Cristiano Ronaldo Fenômeno, que tinha aquele 1,85 m de músculo, o cara tem uma puta força e tal. Só que o pai dele é um cara doente, né? Não apenas pelo filho, mas pelo futebol. E o cara é um tanto desajustado. Ele, depois do divórcio, ele acabou ficando meio deprimido, se escorou na bebida, né? Não consegue trabalho por isso, tem um temperamento também um pouquinho complicado, mas surge uma oportunidade de o menino fazer um teste, né? Chega lá a cidade deles, chega um representante do time inglês do Arsenal, e ele fazem um teste e tal, e o moleque não passa no teste. Só que ele fica meio assim, ele tá meio triste, né? Quando a primeira pessoa pergunta se ele passou no teste, ele fala que passou. E depois o pai fica sabendo que ele passou, e aí, na cabeça de todo mundo, ele passou, e vai ser o orgulho da cidade e tal. E aí a tarefa dele é enganar todo mundo, né? Mentir de maneira convincente, mostrando para todo mundo que ele foi selecionado e que ele vai treinar nas categorias de base do Arsenal. Para isso, ele tem um amigo lá que é meio hacker. Então, o cara forja um e-mail falando que ele dia tal ele vai se apresentar. Eles fazem uma live com um cara lá, que o pai desse hacker se faz passar por um dirigente do Arsenal, enfim, eles fazem todo um esqueminha, todo mundo convencido, só que chega uma hora que o senso de culpa do moleque fala mais alto e ele percebe que ele vai ter que falar a verdade. Então, não é exatamente um filme de futebol, é um filme mais humano, uma temática mais humana, principalmente mostrando a relação de pai e de filho, o que os pais fazem pelos filhos, que tipo de sacrifício, e o quanto os filhos sentem essa a pressão, né? Os pais querem que os filhos se deem bem. Nós somos pais, né, André? A gente entende, acho que, bastante dessa temática. O quanto que os pais querem que os filhos se deem bem, e essa pressão acaba, às vezes, empurrando... demais, os jovens acabam, né, vez ou outra, tomando uma decisão errada. Eu não sei se vocês aí em casa, mesmo o André, assistiram a Família Bélier. Eu queria lembrar o nome do ator. Espera lá. O pai, o Laurent, que é o pai do moleque, é o François Damien, que fez a Família Bélier. Ele fez um filme muito legal, um filme francês chamado A Delicadeza do Amor. E eu lembro que é uma das cenas mais sutis que fala sobre amor, tá nesse filme, justamente entre ele e a atriz que fez o Amélie Poulain, se não me engano. Enfim, o filme é um ator com talento, é um ator
conhecido. Só que é isso, né? Não vai esperando um cenas filme do Canal de... 100. Cenas do Canal 100, aqueles filmes lá do Real Madrid, tem uns filmes, o Fuga para a Gol, né? Vitória. Aquele gol, não sei das quantas. Esse, estava tentando lembrar esse. Então não vá pensando que é isso, não. É um filme humano, sensível. Sim. O futebol é só um tempero, né? Exatamente. Muito, muito lá para trás. Então, a curiosidade sobre esse tipo, mais uma curiosidade. Se você adquirir um ingresso no Petra Belas Artes, aqui de São Paulo, na capital de São Paulo, você compra o ingresso e você ganha a possibilidade, né, ganha o ingresso também para assistir a um dos jogos do Brasil nessa primeira fase, né? Por exemplo, nós sabemos que temos jogos garantidos. A gente não sabe na próxima fase. Então, você comprou o ingresso de cinema, você ganha o ingresso do jogo. Se você compra o ingresso do jogo, você ganha o ingresso do cinema para assistir. Meu filho é um craque. Uma maneira de estimular, né? Sim. A gente já falou até nas lives mais recentes, a gente falou sobre filmes com temáticas de futebol, né? Justamente para dar um esquenta na Copa do Mundo. Você é aquele cara, tipo o cara que está doidão pela Copa? Não vê a hora? Não. Não, eu gosto de saber que tem a Copa, eu gosto de acompanhar os resultados, né? Eu gosto de ter essa ocupação, sabe? Do tipo, saber quanto foi o jogo, que nem Portugal estava jogando, estava 1-0, o Cristiano Ronaldo fez gol, né? A gente sabe que o cara bateu um recorde, porque foi o quinto torneio que ele participou, olha lá, comemorando o gol do Cristiano Ronaldo, provavelmente. Então, o cara marcou época. Então, isso eu acho que é o legal da Copa, né? Pelo menos para mim, de acompanhar, de saber os times, de saber quais são as seleções que estão, os jogadores e tal. Mas eu já há muito tempo não acompanho mais os clubes. Antigamente eu sabia clubes, quem jogava em clube, né? Aqui no Brasil mesmo, se você me perguntar os times de todos os jogadores da seleção, eu não sei, né? Mas houve fases em que eu sabia de cor, salteado, né? Eu tinha o jogo de videogame, eu montava os times no jogo, manja. Gastava um tempo fazendo isso. Então, do tipo, hoje é só mais um evento acontecendo. Eu também já perdi um pouquinho do encanto que o futebol me proporcionou outras épocas, né? Sim. E a gente está numa época delicada. Então, esse é o ponto. Vai ter o negócio de você ficar pensando assim, o aspecto político de cada um. Hoje em dia, a gente sabe muito mais da vida de cada um, então a gente sabe as coisas que cada um apronta. Então, é difícil você torcer pelo time de uma forma cega, como já foi em outros tempos, né? Então, eu tenho dificuldade de lidar com isso. Então, eu acompanho e pronto, sabe? Não torço, não sou o cara que vai perder o sono porque o time ganhou ou perdeu. Nem mesmo pelo meu time que eu torço aqui em São Paulo, né? Não tenho mais essa febre futebolística. Mas eu confesso que os filmes sobre futebol, nesse caso, como O Meu Filho é um Craque, são filmes que entram na lista para eu conferir, né? Tem uma série que saiu agora no Prime que fala sobre corrupção em futebol. Não tem? Então, eu comecei. A história da FIFA, eu comecei a ver essa série. Então, tem coisas deliciosas. Isso é uma série séria, né? Um documentário, na verdade, mostrando. Eles focam muito no. Eles chamam de Sepp Blatter, né? O Joseph Blatter. Focando muito no esquema de corrupção que foi desbaratado pelo FBI americano na gestão dele. Envolve brasileiros, inclusive, não vamos dar nome aos bois aqui, mas eles vão lá atrás, eles vão na ascensão do João Avelange à FIFA, e quando isso ocorre, a política e o esporte passam a trabalhar juntos. Então, eles dão até como exemplo a Copa de 78, na Argentina, em plena ditadura, né? Tem depoimentos de muitos brasileiros, o Juca Kfouri, por exemplo, o jornalista Juca Kfouri é um dos que dá depoimento, ele lembra que em 78, a final foi no Monumental de Núñez, se eu não me engano, que é central, em Buenos Aires,
E a 500 metros dali estava o quartel da Marinha, onde os presos eram torturados, estavam encarcerados e eram torturados. Então, foi o primeiro exemplo de trabalho, né, da FIFA para, digamos assim, acalmar os ânimos políticos. Exatamente. Então, foi ali, e aí eles falam lá no documentário, eles já questionam esta Copa, que foi, acho que ela foi 2014, 2018, eu não lembro qual é que definiram o Catar. 2014. Sim, mas tem muito papo sobre isso, né? De como a Copa foi vendida, na verdade, né? Não foi nem sorteada, ela foi vendida. Mas até aí, né, Rogério, a gente vai falar sobre... Dá para você discutir um monte sobre isso, né? Porque você vê o que está acontecendo, e você vê que a tradição futebolística do lugar é zero, mas você tem uma influência monetária, econômica do mundo árabe sobre o futebol, principalmente o inglês e o espanhol, sabe? Muito pesado, o francês também. Então você percebe que os jogadores que estão disputando a Copa, muitos jogam esses torneios, então não dá para você dissociar uma coisa da outra, né? Não, também. Se você não quer uma coisa tão... que eu não sei se você acessa Apple TV, André, e você em casa, se você acessa Apple TV. Tem uma série que chama Ted Lasso, que é com o Jason Sudeikis. Ela já foi premiada várias vezes, eu acho que ela está no 3º ano, se eu não me engano. E ela é muito bem-humorada, explora situações chavão, assim, do futebol. Então, tem lá um jogador mexicano que é aquele jogador que é explosivo, né? É alegre, ele vai para dentro de campo alegre, mas aí você tem o zagueirão austero inglês que joga naquele estilo, eu sou mal-humorado, falo um monte de palavrão, dou butinada mesmo, tal. Então, ele explora isso, sendo que o personagem do Jason Sudeikis, ele é um treinador eu não lembro agora se de beisebol ou futebol americano, e ele é chamado para esse time inglês, que é de 1ª divisão, justamente porque a presidente ela não quer que o time se dê bem. A presidente tem uma história dela com o ex-marido e tal, e ela contrata um cara, um loser, para que a coisa não dê certo. Só que ele tem um jeitinho dele lá, cativante, jeito americano. Eu não consigo evitar a associação com o Kung Po. Sim, Estamos treinando ele errado de propósito. Exatamente. É uma trama comum, né? O loser, o Banzé no Oeste, né? Que o cara, o xerife negro vai para uma cidade do Velho Oeste, imagina o respeito que esse cara vai despertar. Tinha uma animação, inclusive, o Banzé no Oeste é do Mel Brooks, roteiro do Mel Brooks, acho que direção dele também, e inspirou um desenho recente que agora, me falha a memória, até comentei já aqui, ele está disponível no nosso portal. Bom, então ficou aí uma coisa mais séria do futebol, uma coisa não tão séria assim. Agora, o que é sério, e o André sabe muito bem disso, porque a gente já fez um vídeo aqui falando sobre desconhecido ou desconhecidos? Desaparecidos. Desaparecidos, perdão. Sim. Que é uma produção sul-coreana. Sim. A atriz ucraniana. Olga Kurylenko. Isso. Ela é o principal nome no elenco. Mas por que eu estou falando disso? Porque a gente tem 2 estreias nessa semana de produções sul-coreanas. Uma delas é o Força Bruta. Então, por que eu estou chamando o André aqui? Porque ele também está ligado nisso, ele sabe que, comercialmente falando, o cinema sul-coreano tem potencial, tem punch, né? Claro, gente, vamos lá. Você tem Pantera Negra, o Adão Negro, e você tem o Força Bruta, fatalmente, quem tem um único ingresso para gastar, vai gastar com os outros 2 filmes. Vai tentar assistir os outros 2 e vai deixar o Força Bruta como 3ª opção. Mas é só para ressaltar que os caras têm competitividade. O sul-coreano tem competitividade no circuito cinematográfico. Também falando já dos sul-coreanos, a gente está falando do Força Bruta, mas se você olhar a lateral do site, você tem a Maldição Despertar dos Mortos, que foi uma estreia da semana passada, coreana, Exatamente. Que está entre os mais lidos do site da semana. Então,
Com certeza. Percebemos o nível, né? A gente tem estreias frequentes, a gente tem produções de vários gêneros, né? Estamos falando de cinema nesse momento, 2 filmes entrando em cartaz, um já está em cartaz, mas a gente tem visto um fluxo mensal de lançamentos sul-coreanos. A gente tem a Netflix com um nicho sul-coreano gigante no catálogo, com produções desde simples de televisão, os doramas lá da vida, até grandes séries que têm feito recordes, né? Então a gente está falando de um mercado em ascensão, como o chinês foi há pouco tempo, né? Agora a gente tem o coreano se estabilizando como uma fonte de produtos, né? De conteúdo bastante interessante. Bom, nota 4, a gente, essa crítica é minha, inclusive. O que eu queria passar aqui para vocês é esse cara aqui, o Don Lee, que é conhecido no cinema americano como Don Lee. Ele teve nos Eternos da Marvel recentemente, e ele fez também um filme muito legal, que foi muito bem de bilheteria. Sim, Invasão Zumbi. Invasão Zumbi, tem também, como eu gosto de dizer, tem pedigree, tem nicho, tem um mercadinho bom ali para ele. Só que ele se chama, na verdade, Ma Dong-seok, né? Claro. Então eu vou falar Don Lee porque fica mais fácil. Realmente, Ma Dong-seok é que nem hoje os caras narrando o jogo da própria Coreia. Tinha um monte de Kim ali. É o Sun, é o Song. É isso. Fica muito difícil, então, para nós, não é uma crítica, apenas é difícil para esses idiomas tão diferentes. Bom, o Don Lee logo de cara ele se apresenta, é um policial linha dura, ele entra em cena, lembra um pouco Stallone Cobra, lembra um pouco o Dirty Harry, né, quando entra em cena. A polícia está toda lá travada por causa de um cara que assaltou uma loja de conveniência e fez uma pessoa de refém. Eles não sabem o que fazer, e sendo que a violência na Coreia do Sul é bem abaixo da violência a qual nós estamos acostumados no cinema americano. Não tem o uso de arma de fogo não é tão comum. Então os caras resolvem tudo na lâmina. Então ele está lá o meliante está lá com a pessoa debaixo da lâmina. E eu acabei assistindo essa versão dublada, é bem interessante. O que vocês estão fazendo aí? Nós estamos, olha, aquele cara tá lá. É uma dublagem até meio assim, parece, ela é meio abobalhada, parece, assim, sabe? Meio quadradinha, sabe? Ela não tá, acho que você tem que entrar na embocadura do ator sul-coreano para entender a inflexão de voz. Conotação, Exatamente. E aí o cara fala... a mesma coisa com outro filme que eu vi semana passada. Vamos... a gente já viu, você falou do Kung Pao, Confusão, tem um monte de coisa que tem esse semana tipo passada ele estreou o Frente a Frente, que é um filme chinês com o Donnie Yen, e a dublagem do filme, ela tem a mesma vibe, assim, ela é uma dublagem mais seca, né? Enfim, precisam investir, acho que um pouco nisso, porque é um mercado que deve ocupar mais tela, né? Enfim, uma dica aqui. Vamos lá, Donnie Lee. O Don Lee entra lá, fala, então peraí que eu vou entrar lá. Ele entra lá, tal, enche o cara de bolacha, ele tira a faca da mão do cara, assim, na boa, enche o cara de bolacha, e pronto, caso encerrado, ele já parte para outra. Esses métodos, né, não muito ortodoxos, fazem com que a chefia dele chegue lá nele e fale assim, filho, você precisa dar um tempo aí, esperar as coisas acalmar, vou te dar uma missão burocrática, você vai... sair da luz um pouquinho. Você vai viajar para o Vietnã, para você tem que conduzir um fugitivo de volta para lá, então você vai fazer a escolta dele junto com um outro policial. Só que, assim, esse criminoso não é tão inocente quanto aparenta, ele também está por trás, está informado de uma operação poderosa que está rolando no Vietnã, que visa turistas sul-americanos, sul-coreanos, perdão. Eu ouvi os fogos, falei sul-americanos automaticamente. E os caras sequestram, só que os caras são sangue ruim mesmo, eles sequestram e normalmente matam. Né?
E aí, quando ele se depara com esse esquema todo, ele tenta, o personagem do Don Lee tenta desbaratar, né? Ele e o amigo dele desbaratar, chegar até o líder, tá? Que é um cara muito mau, um cara realmente mau, e as coisas não são tão simples quanto ele imagina, envolve gangues, uma gangue criminosa que está estabelecida em Seul, então ele do Vietnã, ele volta para Seul e, enfim, muita perseguição de carro, alguns tiros, muita porrada. Esse cara, ele é potente. Quando o cara manda um soco assim, a impressão que dá é que ele pegou essa potência no filme da Marvel, sabe assim? O cara de arrebentar. Herdou uma luva. Exato, ele é intenso, acho que tem a ver com um pouquinho de arte marcial também, mas enfim, as lutas são muito bem coreografadas, são bem intensas, as perseguições de carro são bem bacanas. Que é uma coisa bem comum no cinema asiático hoje em dia, né? Eles têm apostado bastante nessa questão dos dublês, né? Da questão do trânsito, das pessoas na rua. É muito legal de ver. Sim, Seul é uma cidade bem movimentada. Sim. E há pouco tempo a gente teve um problema lá. Quando eles põem um carro para perseguir alguém e tudo mais, você já sabe, né, como é que essa cena é feita. Os caras tendem a interromper o trânsito para poder fazer uma filmagem tranquila. Cara, é muita gente, é tudo muito. É pouco espaço disponível para fazer uma proeza, para derrapar, para entrar numa curva chutado. Enfim, então. Bastante adrenalina, assim, senti o filme com bastante adrenalina, a ponto de eles já estarem trabalhando no segundo filme, né? No Força Bruta 2. Então, também uma dica de cinema. Nessa mesma linha tem um outro filme, né, que também está chegando, que é o Ligação Explosiva, é isso? Isso, o Ligação Explosiva, ele é mais... É um filme mais de tensão, ele tem alguma ação, mas ele é predominantemente um filme de tensão e suspense crescentes. Deixa eu compartilhar a tela mais uma vez, para a gente chegar no Ligação Explosiva, outra produção sul-coreana que entrou hoje em cartaz, no dia 24 de novembro. Esse cidadão aqui que a gente está vendo aqui no retrovisor, que está isso aqui é o trailer dele no YouTube, tá? Ele é um executivo de um banco bem sucedido, tal, tá num dia normal, tá pegando as crianças, tocando as crianças para fora de casa, vão para a escola, tá atrasado, tal. Ele é até um pouco severo com as crianças. Entra no carro, belezinha, tal, de repente toca o telefone celular. Ele atende, aquela sofisticação toda, né, de atender dentro do carro, só toca no fonezinho na orelha e tal. Uma chamada desconhecida avisando que tem uma bomba no carro. Ele não dá muita pelota para a história, só que o cara insiste, e aí ele mexe embaixo do banco, o banco dele tem uma bomba que foi ativada quando ele sentou. O cara, ao telefone, fala que ele não pode sair e que nem os filhos podem sair. Os filhos estão no banco de trás. Eles não podem sair do carro. E ele pede uma quantia lá, uma grana preta para desarmar a bomba. Liberar o cara nem sabe. Ele nem sabe por que ele tem essa bomba instalada, esses detalhes são revelados em conta-gotas, assim. Então, também ajuda a manter... Você já fica imaginando que é um plano de vingança, claro. E o carro tem que ficar em movimento, Roger? Ou não precisa? Não é tipo velocidade máxima. Tá. Do meu speed. Ele só não pode descer do carro, nem ele, nem as crianças. E ele não pode contar para ninguém. Tá. Então, interessante. É um tempero a mais, né? Há pouco tempo, a gente teve um filme parecido, Armadilha Explosiva, que era um filme francês, que o carro estava na garagem e eles prendem a especialista em bombas dentro do carro. Também é uma premissa parecida, né? O pessoal tá ficando legal animado com bombas, Ele é vítima, certo? Ele tá lá dentro do carro, os filhos também são vítimas, ele não sabe por quê, ele não pode contar para ninguém, ele acaba encontrando um ex-funcionário, um colega dele, um subalterno dele do mesmo departamento, que também foi avisado que tem uma bomba no carro.
esse cara tá com a mulher dele, a mulher quer descer. Isso eu tô te contando 10, 15 minutos no máximo de filme. Então ele começa numa pegada muito boa. Sem spoiler nenhum. A mulher quer descer, que ela tem uma reunião importante, o marido não desça. O protagonista fala assim, peraí, eu vou estacionar o carro e a gente já conversa. Quando ele está estacionando o carro, a mulher desce do outro carro, explode, uma explosão seca, André. Tipo assim, sabe aquela história? Você tá assim, você até dá um pulo. E eu assisti. Não, esse aí eu assisti no cinema, perdão. Esse foi o cinema, não foi em link. Você se envolve ali, né, com a trama. E aí ele percebe que o assunto é sério. É tão sério que alguma coisa voa dessa explosão, atinge o filho dele, que está no banco de trás, na perna, o moleque começa a sangrar. Então, aumenta a tensão ainda, porque ele quer levar o filho para o hospital e o cara que está no telefone não fala, não, você não vai levar. Se alguém descer, morre. E o cara é frio. Ele não se emociona. Não vai levar. Já falei. Desliga o telefone. Então, aí o cara fica desesperado, ele começa a suar, ele não tem o controle, imagino que trabalhando num grande banco, ele deve ter o controle das situações, né? Claro. Quando ele não tem para as pessoas cederem à vontade dele. Exatamente. E aí ele vai fazendo o jogo do cara, só que aí a polícia analisa as imagens das câmeras de rua nessa explosão e percebem que ele está envolvido de alguma maneira e querem detê-lo. A primeira abordagem é tudo amigável, a partir do momento que ele escapa da primeira abordagem, ele é tido como bandido. Positivo. E aí ele fica sob a mira das armas da polícia também, tá? Entre dois focos. Aí, aos poucos, você vai entender o porquê do cara. Sabe o que chama atenção? Às vezes, o cinema oriental, às vezes, tende a ser muito explícito, né? Ele tem que explicar muito bonitinho. Que o Parasita conquistou, acho que, a admiração de todos, porque ele tem sutileza, né? Você não precisa ser explícito, você não precisa transformar tudo em palavras, você pode resolver com um olhar e tal. E o Ligação Explosiva tem essas soluções silenciosas para desatar nós na trama, sabe? Às vezes a trama chega lá num beco, você não sabe o que vai acontecer, os caras vêm uma solução criativa. Então, isso é muito bom, é uma coisa legal porque você dá leveza para o filme, né? Claro. O filme fica mais ágil. É bom. Vamos lá, você sabe que a trama, né? Você está num cinema, você já não está esperando normalmente algo correlato com a realidade, né? Documentário é uma história, mas um filme de ficção, já diz o próprio nome, é uma ficção. Então você já tem que comprar essa ideia. Mas se o filme te ajudar, você embarca na viagem de 2 horas. É mais fácil de criar relação com o negócio. Você fica mais confortável na cadeira, né? Você não fica lá, ai meu Deus, vai acabar essa porra, ai caramba, pô, por que fazem um filme de 2 horas? Sabe aquelas coisas? Sim. Então, não acaba nunca. Não acaba nunca. Então, 2 sul-coreanos, o André lembrou bem, né? Semana passada teve filme de zumbi, que não é um zumbi clássico. E eu vou me arriscar a dizer que talvez o maior filme estreando hoje, no dia 24, é o Senhora Harris Vai a Paris, que também andou bem cotado, bem comentado, já chegou aqui no mercado brasileiro com algumas críticas, mas é isso, ele não... De época, né? Cita ele, ele se passa em 1957, especificamente, na Inglaterra. Se você está com o dinheiro curto, lamento, você não vai ver o Senhora Harris Vai a Paris. Não, né? Porque é uma história assim, super humana, tem um tom, uma pitada de romance, história, mas é um filme que trabalha basicamente as emoções da tal Senhora Harris, da Ada Harris, né? Uhum. Ela mora em Londres, ela aguarda
o retorno do marido. Ouve bem o que eu vou falar. Ela aguarda o retorno do marido da Segunda Guerra Mundial, que terminou... Nossa, nos anos 50. Ela está em 57, a guerra terminou em 45, vai? Isso. A guerra na Europa, né? Uhum. Enfim, e ela está lá. Ela trabalha como faxineira, ela tem várias atividades para conseguir se sustentar. É uma mulher, você vê que ela é uma mulher porreta, que sabe o que quer, ela é super simpática, super simples, mas ela tem o seu grau de independência. Sim. Ela ajudou a indústria bélica inglesa durante a Segunda Guerra Mundial, ela e a vizinha dela. E ela trabalha numa casa lá de uma nobre inglesa falida, e ela admira justamente esse vestido aqui que nós estamos vendo aqui no thumbnail, na capa do trailer, do trailer. Ela admira o vestido e dá um estalo na cabeça dela. Ela fala assim, poxa, eu adoraria ter um vestido como esse. E ela começa a fazer economias para ter o vestido, e aí a sorte acaba sorrindo um pouquinho para ela, né? Porque ela vai pintando uma grana de onde ela menos esperava, e ela junta lá, ela precisa, se não me engano, de 500 libras. Ela junta esse dinheiro e vai para Paris. Ela quer comprar um vestido na Maison Christian Dior, para você ter uma ideia. E aí ela chega lá, né? Você pensando na grande rivalidade Inglaterra-França, já que veio lá da Guerra dos 100 Anos e tudo mais. Agravada com a Segunda Guerra Mundial. Exatamente, os franceses... precisando do suporte britânico. A França capitulou, né? Parte dos franceses apoiou o Terceiro Reich, parte dos franceses foi para a resistência, mas os aliados acabaram libertando Paris, né? Então tem essa coisa, né, um pouco avivada, só que ela chega lá em Paris, ela é super bem tratada. Aí a parte nem tanto verossímil, né, que ela encontra um monte de gente falando inglês, até morador de rua. E aí ela chega lá no Christian Dior, pede lá, encomenda lá o vestido dela, ao mesmo tempo ela encontra um marquês, que é o Lambert Wilson, né, que você lembra dele do Matrix, o cara meio super galante, começa a flertar com ela também devolve os carinhos, ela acaba tendo que ficar mais tempo em Paris, porque o vestido demora para ser feito, é artesanal. Aí ela consegue hospedagem na casa do diretor financeiro da Christian Dior, aí ela faz amizade com a modelo, que é a principal modelo da Maison, e apesar do personagem da Isabelle Huppert, que é a diretora do Maison, não ir com a cara dela, enfim, ela acaba se divertindo bastante em Paris, quase que numa realidade alternativa, que não é a realidade dela é super dura. Ela se deixa levar pelas emoções, mas em determinado momento cai a ficha de que aquilo não vai durar para sempre. Ela pega o vestido dela e volta para Londres, e o resto é bom você assistir para você entender. Muito, muito gostoso, assim. Parece uma filme de Sessão da Tarde, né? Bem leve, assim. Exatamente. Bobinho, assim, não é? Bobinho no sentido... Não tome isso como um... pejorativo, né? É um negócio bobinho no sentido de ser simples, de ser... inocente, ingênuo. Mesmo. Ela tem... o humor inglês é um humor sutil, que tem um lado óbvio, mas às vezes tem um ângulo de humor que você Ele usa muito do sarcasmo, né? É um negócio mais de costumes também. Exatamente. E você ainda tem o Jason Isaacs no elenco, que fez o Patriota, vários Doce de Novembro. O cara tem uma carreira gigante também, um baita ator, mas ele e a Isabelle Huppert são... Isabelle Huppert, né? Não falei besteira. Agora fiquei na dúvida. Isabelle Huppert, né? Eles ficam ali Isabelle Huppert. Eles ficam numa coadjuvação, assim, sabe? E quem dá o tom mesmo é essa atriz que faz a Ada Harris, né? Que é a Leslie Manville, que fez The Crown, que é super querido do público brasileiro, e muita gente curte The Crown. Sim, tem uma temporada que estreou agora, que tem a Princesa Diana. Não, tem coisas muito, muito interessantes. Inicialmente eu me perguntei como é que conseguem fazer
uma série da família real inglesa. Mas, é muito rico, porque você, de maneira bem criativa, você os coloca, né, em contato com o mundo todo, desde Jacqueline Kennedy, né, o JFK, Diana. É um mundo muito participativo, né? Você vê as conexões acontecendo, né? E a gente, quando vê a notícia, não nota que isso acontece de fato, né? É um mundo globalizado. Exatamente. É. E o legal é que um filme como esse, na verdade, todos esses filmes, né? São filmes que daqui a pouco vão estar no digital. Então, quem não vai poder gastar agora com o ingresso, daqui a pouco vai poder assistir esses filmes no digital. Então, é questão de tempo. Então, já fica anotada a dica, né, Rogério? De que Sim. Nós teremos daqui um mês, mais ou menos, boas opções que estão saindo do cinema, né, para poder conferir em casa. Então, peraí que eu dei uma travada aqui na tela, mas eu vou falar no meu rosto. Agora eu vou conseguir. Esse é um lado sempre que as pessoas devem considerar. Como eu disse, se a grana está curta para 3 sessões de cinema por semana, ou, quiçá, no mesmo mês, 3 sessões de cinema, não faça uma, beleza. Claro, você tem Top Gun Maverick, que arrebentou a boca do balão no cinema mundial, 1,5 bilhão de bilheteria, mas está disponível apenas para locação, até onde eu sei. Locação paga, né, claro. Sim. Mas você tem, por exemplo, o Sorria, que semana passada a gente comentou, né? Chegou o vídeo, chegou hoje em pré-estreia no Now, no Claro Mais, né? Para digital. Então, a dinâmica está aí, né? Agora... Tem programação, né? Tem opção de como assistir. Tem, né? Exatamente isso. Você não, claro, né? Isso aqui o pessoal consome muito audiovisual num bichinho desse daqui, ou no tablet e tudo mais. Mas eu sou um desses, Rogério. Eu uso muito meu celular. Na hora que eu tô indo dormir, que eu vou deitar, eu fico vendo o filme ou série. Às vezes eu vejo um filme em parcelas. Mas isso é legal que dá, entendeu? Eu acho que é bom isso. Você, falando em tablet, em celular, você andou vendo muita coisa, né? De lançamentos, streaming, de TV por assinatura, né? Você quer falar de alguma coisa que você quer indicar? Eu vou abrir aqui a página. Fala que eu seleciono. A gente tem um que eu escrevi para o site há pouco tempo, que é o Nada de Novo no Front, que é um filmaço. Que eu fui pesquisar sobre o filme, né? Eu vi esse filme na Netflix semana passada, ele estreou tem umas 2 semanas, e é um filme muito bom de guerra. Daquele tipo de filme que você assiste, você tá sofrendo assistindo o filme, porque é muita destruição, é muita morte, e você fala assim, é impossível ter um final feliz. Esse filme não tem mesmo, tá? Já vou adiantando. Mas o legal, Roger, é que ele é baseado em fatos reais. Ele já teve outras 2 versões que foram feitas para o cinema. Na verdade, em filme, né? Ele teve uma versão em 79 para televisão, mas todos eles têm uma linguagem cinematográfica, baseado num romance, num livro feito. O autor do livro foi um sobrevivente da Primeira Guerra Mundial, né? Então, é um negócio assim. É aquela, como a gente estava falando antes falando das pautas, né, da nossa conversa de hoje, é um filme sujo de guerra, literalmente. Um filme sujo, né? Junto com ele, eu não fiz essa crítica ainda, mas tem o Medieval também, que é um filmaço de época, contando sobre o Jan Žižka, que é um estrategista famoso lá da Áustria, ali, né, daquela região da Alemanha para a Áustria, para a Bulgária, ali, né? Quando ainda não havia divisões, né? Exatamente, era tudo reino um grande romano, império, o Império né? Romano, exatamente. Naquela época estava naquela cisão, com um papa na França, outro em Roma, surgindo as igrejas paralelas, né? Então você tem todo um conflito religioso, político, né? O Nada de Novo no Front, ele tem a questão do idealismo, né? Que eles vendem essa coisa. Então os 2 filmes acabam conversando nessa linha de o quanto o idealismo dos líderes... Os dois são Netflix, né? Os 2 são Netflix e os 2 são exclusivos, né?
E os dois chegaram agora. Então, são ótimas opções. Eu assisti o Medieval não faz muito tempo, eu ainda não terminei o Nada de Novo no Front, eu não terminei, eu estava assistindo enquanto eu trabalhava, né, no Note aqui, passando o filme e aqui trabalhando. E é o que você falou mesmo, é muito sujo, a gente fala sujo, é porque, assim, a guerra não tem glamour. Exatamente. Né? Então, assim, o cara toma um tiro, muito, não interessa onde, claro, tomou na cabeça, há uma chance da morte ser fatal. Ali. O tiro ser fatal. A morte ser fatal, não, o tiro ser fatal. O cara toma um tiro no braço, toma um tiro na perna, ele sobrevive? Mais ou menos. Porque o cara entra num processo de infecção, de septicemia, e ele pode ficar ele morre aos impossibilitado de andar, ele não vai ficar fora de combate durante um tempo. Sim. E pode vir a morrer disso daí. Que a infecção pode ser generalizada. Se a infecção é generalizada, não tem reversão. Ainda mais naquela época. Sim. Né? Nada de Novo no Front é a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Não, desculpa, Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, perdão, é isso mesmo. E é na batalha com a fronteira com a França. Então eles estão num lugar que é bem descampado, assim, é um lugar de gado, umas florestas, um charcos, um negócio. A França, de novo, acabamos de falar da Guerra dos 100 Anos com a Inglaterra. Essa batalha agora. Essa batalha contra a Alemanha era por causa da Alsácia e da Lorena, que você cansou de ver isso no cursinho, nas aulas de história. Uma hora Alsácia e Lorena ia para a França, outra hora ia para a Alemanha. Exatamente isso. E ninguém queria arredar o pé. Só que no meio do pé do francês, do pé do alemão, tinha um monte de gente morrendo. E é um negócio que a gente não está acostumado a ver, Roger, desse jeito, sabe? E você falou bem, né? Eles mostram, mais uma vez, né? Sujeira no sentido de crueza, né? Exato. Então, o cara toma o tiro, a máquina de guerra, né? A arte da guerra do Sun Tzu falava disso, né? Do quanto você avança em função do quanto você tem de grana para fazer teu exército andar. E você não só movimenta teu exército, você tem que alimentar teu exército, então você tem que ter grana o tempo inteiro. Então a máquina de guerra alemã pega, bota, uniforme, regenera, como a gente gosta de dizer em cozinha, né? Regenera o uniforme e o cara vê, opa, tem um furo esse aqui, nome não é meu. Esse nome não é meu. E aí você vê... ficou pequeno. E os caras lá assim, nós vamos para os jovens alemães, nós vamos para a guerra. Uhul! Alguém vendeu, né? Um cara com bom discurso, que até aparece, né? Sim. Vende lá um peixe muito bom. Mas você sabe, Roger, que eu fui curioso, né, de ver o primeiro filme sobre esse livro, né? O livro se não me engano, de 1929. E o primeiro filme é de 30. Então ele foi feito logo depois. Com aquela linguagem preta e branca, com aqueles closes fechados, assim, sabe? E tinha um professor na universidade discursando, e os jovens gritando, e subindo nas cadeiras e aplaudindo, vamos matar os franceses, sabe? Como se fosse uma glória. Como é o nome? Tem o filme do Stanley Kubrick, que acho que é Glória Feita de Sangue, que é com o Kirk Douglas, que tem vários filmes de guerra interessantes, não pela morte, pelo sangue, pelas explosões, mas pelas essas mensagens que às vezes estão embutidas, né? O Nascido para Matar, também do Kubrick, que fala sobre a guerra do Vietnã. Esse é um dos filmes muito melhores de guerra. Ele tem sutilezas ali. O Oliver Stone no Platoon, personagem do Charlie Sheen, fala em determinado momento que ele já não sabia o que era certo e o que era errado. E é como a guerra né? Por que os caras têm que ser muito bem treinados? Porque eles não podem questionar, eles não podem hesitar. Não pode hesitar, eles são mandados. E essa guerra, a Primeira Guerra Mundial, agora falando do ponto de vista histórico, não que a Segunda Guerra Mundial não tenha sido um massacre, mas ela era mais franca, era uma guerra de trincheira nessa época. Exatamente. Era uma guerra de trincheira. E você tinha que desentrincheirar o cara para poder avançar. Se avançava centímetros. Sim, né? Eles passaram anos da guerra parados no mesmo lugar. Exato.
fazendo lama, aí como é que você leva comida, como é que você leva armamento, como o cara morre de frio, tem toda as tropas, ninguém fala muito, eu não, como eu te disse, eu não vi tudo, eu vi até a cena que eles roubam um ganso. Sim, que é o banquete deles. É o banquete deles. Sim, mas sabe o que é interessante, Roger? No final do filme, acontece aquele desgaste da guerra, eles estão naquela coisa de a parte diplomática assina um cessar-fogo, mas o general ele tem até às 11 da manhã para evacuar lá o cessar-fogo, para acabar, só que ele resolve fazer uma ofensiva antes das 11. Do tipo, às 11 acabou. Na hora que tocar a sirene, todo mundo abaixa as armas e acabou. Mas enquanto não tocar a sirene, fogo neles. Eu quero terminar essa guerra gastando até a última bala. Entendeu? Em nome da supremacia alemã, blá, blá, blá. E no fim das contas, eles acabam se enfiando em uma situação ali que ninguém ganha. Né? E os soldados acabam se metendo do tipo, se você não quer lutar, você é morto pelo próprio superior seu. Se você foge, você é morto pelo inimigo. E até os cidadãos da região se revoltam. Claro. Porque eles não sabem mais o que está acontecendo, né? Sim, o cara roubou a comida dele. Exatamente. Você violentou, estuprou as mulheres. Essa é a parte mais suja, né? Essa política... É uma pilhagem, né? Não é política, né? Essa prática, né? Não, isso é um instinto violento humano. Que os romanos fizeram, os macedônios fizeram, que era assim, você tem que criar você tem que entrar, né, naquela civilização que você está dominando, você tem que apaziguar os caras, e a miscigenação acaba sendo a melhor solução. Exatamente. Então, terrível. Medieval é tão sujo quanto Nada de Novo no Front. Sim. Eu acho que a questão política do Nada de Novo no Front, ela fica ali numa gavetinha. Paralelo, não salta tanto, não vem à mesa com tanta frequência. Agora, é o que você falou do medieval. Medieval é isso, é a igreja, poderosa igreja, até hoje. No meio da sucessão do poder. E a gente está falando da igreja católica, tá? Vamos deixar os pingos nos... Uma fase que o protestante ainda estava em construção, ainda estava em ascensão. E dentro da Igreja Católica, quem é o Papa mesmo, de verdade, quem é o bispo, quem vai ascender, e, junto com o poder religioso, vem o poder político que resvala no poder militar. Quem apoia quem, né? Exato. Então, uma briga de cadeiras, uma dança de cadeiras. Sim, ali. E os irmãos disputando o poder, e os políticos mais poderosos que os reis. Olha que interessante, né? O dono dos castelos financiando a campanha do rei. Mercenários entrando no jogo, trocando de lado o tempo todo por conta de dinheiro. Então, isso tudo é muito, muito interessante. Legal você falar, né? Os donos dos castelos apoiando os reis, né? Que hoje aquelas são os donos das grandes empresas, das grandes marcas, apoiando o presidente eleito ou não, né? Exatamente isso. Olha como não tem nada de novo. Olha como não tem nada de novo neste front. Neste front, é verdade. A gente só muda a fase, né? Os arranjos, assim. Só muda a mosca. É muito doido, né? Eu estou vendo aqui, nós temos o Michael Caine no elenco, né? Sim, num papel muito legal. Eu lembro do Michael Caine falando em algum momento que o método dele de trabalho ele faz qualquer coisa. Eu sou um ator, eu faço qualquer coisa. Isso dá a entender que ele já deve ter feito algumas porcarias na vida dele. Sim, claro. Mas que ele faz com a mesma dedicação, com a mesma eficiência. Sim. Pode não funcionar, porque tem tanta coisa depois, né? O cara decorou o texto dele e está lá dentro do personagem, mas o diretor escolheu um ângulo ruim, ou cortou a cena mais importante, ou editou de maneira equivocada. Você sabe que às vezes desanda o ângulo. Nesse filme, ele mostra que o grande ator que ele tem um papel razoavelmente pequeno, diria, sim, mas importante. Sim, ele conecta vários pontos da trama, né? Exatamente. E você tem o Ben Foster, que é eu não sei se é Ian ou Jan, eu não lembro como é que pronuncia. Ian Ziska. Ziska.
Você tem o tio Schweiger, que é o alemão que fez Bastardos Inglórios. Sim, que é o Rosenberg, né? Exatamente. É o poderoso que eu falei. É o velho da van? Boa. Você tem o Matthew Good também no elenco, né? Que é que é outro. Sigismundo lá, que é o... que é outro traíra. Que é o irmão do rei, rei, o trairão. Tem umas coisas interessantes desse filme. Parece que o Jan Žižka, ele era um grande estrategista. Sim, ele foi pioneiro. Que as estratégias adotadas por ele estava em minoria numérica, né? E as estratégias adotadas acabavam equivalendo às forças. Sim, e ele acabava sendo máquina de guerra. Exatamente. Ele usava a estratégia usando equipamento. Ele construía barricadas, ele construía armadilhas, usava o terreno como arapuca. É muito interessante. E mostra um pouco disso no filme. Então é bem interessante você ver ele com meia dúzia de rebeldes camponeses enfrentando o exército preparadíssimo lá do cara, inclusive, que treinou ele, né? E tem o peso religioso da história, que é a Catherine, né? Que é a noiva do Rosenberg, disputada, né? Que é sequestrada tal, e ela acaba sendo o elo de ligação. Ela é o link com a questão moral do cara, né? Como se ela resgatasse do Jan a humanidade dele, que ele supostamente teria perdido, né? É um filme muito... Ele não parece... Falar português, claro. Não parece ser grande coisa. Exatamente, assim... eu não tinha pretensão nenhuma. Para mim era um filme tipo Rei Arthur, assim, sabe? Um filme daqueles para você se divertir e tal, ver umas coisas. Mesmo porque você teve recentemente o como é que era? O com Matt Damon e o Adam Driver. O Último Duelo. O Último Duelo. Que também mostra, né, a sujeira, que de nobre, os caras eram nobre na casca, no título, né? No título, eles eram muito podres, muito sujos por dentro. Eu já tinha esse daí, e esse daí acabou ficando ali. O Ben Foster, apesar de conhecido, apesar de talentoso, premiado, né, eu não reconheci ele, eu só descobri que era o Ben Foster depois. Quando eu fui pesquisar para escrever, né? Não escrevi ainda. Quando eu fui levantar as informações, eu vi que era o Ben Foster. Falei, nossa, é o Ben Foster, cara. E eu sabia que eu conhecia o rosto dele, entendeu? Só que ele tá muito bom, muito diferente, assim, muito envelhecido, sabe? Bruto. Eu achei muito legal. E o filme tem essa coisa mesmo. Ele é um filme que é para mostrar mesmo essa rústica da vida, né? E se você tá acostumado com um filme que durante muito tempo se chamou Capa-Espada e acabou generalizando, né? Sim, a gente teve algumas peças como Gladiador, por exemplo, que trouxe um pouco disso. Esses rótulos são horríveis, na verdade, né? Filme de gladiador. Então, Gladiador, do Russell Crowe, é um filme de gladiador, mas a gente pensando em Maciste, né? Aqueles filmes... Espartacus, né? Mas, na verdade, assim, esses são filmes de guerra também, são filmes de batalhas épicas e históricas que vale a pena você rever, entender. Mas é apologia à guerra? Talvez não, talvez seja apologia a não à guerra, né? De você evitar esse tipo de coisa. Por isso que eles mostram de maneira crua os combates, porque é muito bacana o cara enrolar a capa na mão desse lado aqui e ficar assim... Exatamente isso. Puxa uma corda e pula de um lado para o outro. Não tem, cara. Isso aí, as armas elas eram pesadas por duas e afiado era algo importante para uma arma de corte, né? Para uma lâmina. Mas o mais importante, essas armas, elas quebravam ossos. Sim, o impacto. O impacto daquele peso. Desabilitar a pessoa, né? Exatamente. Então, capacitar. Quando você entra numa batalha, você não fica mano a mano, ninguém mais encosta em você. Vê o cara te crava um punhal nas costas e acabou, vamos para frente. A gente mais vê tanto no Nada de Novo no Front, quanto no medieval, falando de similaridades, a gente vê isso acontecendo. Você vê soldados feridos que continuam na batalha porque não está tão grave, mas você percebe que o cara perde a qualidade dele no combate.
né? No caso do medieval, o cara perde um olho. E a gente acompanha, né? aquilo acontecendo, a gente acompanha ele se ferrando, quase morre, é resgatado, é feito a parte mais suja ainda, do tipo, a mulher cura ele lá, cicatriza usando elementos da natureza, larvas. Então você percebe que existe todo um preparo ali de André, retrato mesmo. Olha como é a coisa. Um cachorro, que eu tive um cachorro muito bacana, um dos melhores cães que eu tive na minha vida. E ele tinha um tumor nas costas, de pequeno. E aquilo cresceu. De vez em quando ele ficava roendo aquele tumor. Não sei se ele tinha coceira. Tá? Um belo dia, era uma pele com um pouco de líquido dentro, tá certo? Uhum. Ele furou aquilo, vazou o líquido, você passa lá um cicatrizante, alguma coisa assim, só que se o cara mexer naquilo de novo, abre ferida. Bom, veio lá uma mosca e pousou e depositou seus ovos, as lêndias não, berne. Meu, aquilo infestou de berne, cara, e o berne tem um cheiro muito específico, que o veterinário, você entra numa clínica veterinária, a distância de alguns metros, alguém está com berne aqui. E, bom, a gente tratou tal, só que é o seguinte, você remove inicialmente, é muita coisa, André, é coisa do típico do filme medieval. E depois de um tempo você vai tratando, vai passando remédio, evitando que o animal use aquele colar, evitando que mexa com a boca ali de novo, com os dentes. Mas depois vão sair, você tem que fazer a aplicação regular desse remédio. A ferida fica aberta, praticamente exposta. Um dia ou 2 dias depois, eu fui lá e tinha mais desses animais. E eu removi com pinça, tal, não sei o que lá. O que o veterinário me explicou é o seguinte, aquilo ele não estava sentindo dor, mas se você deixasse essas larvas agirem mais um tempinho, eles tinham comido todo o tumor. Ele ainda ficou com um pouquinho de tumor, que seria da epiderme para baixo, entendeu? Ele roeu a epiderme para cima. Então, assim, o que o cara faz lá é certo para os recursos da época, claro, você não vai fazer isso hoje. Né? Sim. Então, muito interessante. Igual cauterizar, né? Igualzinho. Hoje, né? Ou cortar um membro, né? Um membro decepado, vai lá e... hoje o cara sabe que o tendão recolhe, que você tem que fechar vaso, veia, tudo que está lá, né? Para evitar... Para poder recuperar depois também, caso exatamente, para impedir a hemorragia e a putrefação, né? Que é a infecção. Para não acontecer a sepsis lá, né? Exatamente. Então, olha a coisa como é, né, cara? Os caras... Opa! How you doing? Desculpa. Os caras esqueceram que eu tô aqui, tô trampando. Meu velho, tem uma outra coisa que você vai subir uma matéria sua em breve sobre Bárbaros, a primeira e a segunda temporada de Bárbaros. Né? Também falando em universo de guerra e sujo. Exato. Temos Roma retratada como um antro de traições e de maldades e de política em 2 temporadas, que está uma terceira, né? De Bárbaros, produção alemã também da Netflix. Eu tô bem Netflix ultimamente, né? Mas é engraçado porque eu tenho alguns serviços assinados, né? Eu tenho o Star, eu tenho o HBO, tenho o Prime e Netflix. E aí eu fico trafegando entre eles, né? Então eu vou assistir uma série aqui, outra lá. Mas nesse caso, vários lançamentos da Netflix me pegaram. Eu gosto de coisas com guerra, gosto de armas, eu gosto dessas coisas assim, né? Para mandar onde eu estou, desculpa. Não, e é interessante, Bárbaros né? É muito louco, porque tem tudo um pouco, e assim, ela é muito rica. Eu pesquisei para poder escrever, né, na matéria que a gente vai subir depois no site, sobre a questão histórica, existem discrepâncias. Já foi questionado, inclusive, por historiadores alemães, de algumas coisas com relação à cultura, a hábitos da sociedade da época que não foram bem retratados e tal. Mas para um leigo, como eu, por exemplo, e como a maioria das pessoas que vai assistir, é incrível você assistir o pessoal falando latim. E falando alemão de um lado e um alemão rústico, né? E falando latim do outro, e você vê as pessoas dando seus filhos como imposto, entre aspas,
os romanos e o cara voltando tempos depois. O filme Rei Arthur, do Clive Owen. É o Artorius, né? O Artorius. Existem... Eu soltei uma vez uma revista chamada História Viva. Sim, na Dueto. Trabalhei lá, não nas edições, mas eu acabei fazendo um lançamento de DVD numa dessas revistas, e haviam 3 linhas, 3 teses sobre a história do Arthur. Nenhuma delas comprova se existiu mesmo. E uma dessas é a história essa que acontece romano, também no Bárbaros. Quer dizer, a gente tem a questão da miscigenação, mas você tem a questão também, você pega os filhos meio como reféns. Exatamente isso, para você manter a paz, entre aspas, né? Só que assim, vocês têm que ter um nível de confiança. Então eles confiam que o seu filho não vai ser morto pelo romano. Não, e também não resta muito, só resta confiança, né? Exato. Nem é uma confiança, tipo, mas eles faziam, Deus, né? Pelo que eu entendi, era muito frequente. E aí no Bárbaros, na segunda temporada, a gente entende muito melhor. Porque ali a gente tem um reencontro, né, dos amigos de infância que foram para Roma como reféns, entre aspas. E foram criados lá e voltaram para ser líderes dos seus povos, né? E isso acaba sendo interessante porque eles usam essa interação entre as culturas para poder reforçar as alianças. Sim. Né? E aí surge o grande dilema, que é o cara... Tem o Flávios e o Ari, ou Ari, que são os irmãos de sangue que eram dos queruscos, que eles foram romanos, e aí o Ari quis voltar para ser o líder querusco e confrontou o irmão. O irmão virou o perseguidor dele eterno. Depois entrou outro cara de outra tribo. Mas porque tem mulher na parada também. Então, não tem, cara. Não é só isso. Porque tem um problema com a mulher, que o Ari se apaixona pela mulher do amigo, e aí casa com ela e se torna um rei, porque o cara... a moça era filha do líder da tribo e tal. Mas existe um romance homossexual na história. Eu não falei isso no meu texto, mas existe um eu não vi a segunda. Na segunda temporada. Ah, interessante. O Flavus, ele é parceiro de adolescência. Eu esqueci o nome do outro líder, tá? Que é o que vem com 70 mil guerreiros lá, que seria... os romanos querem o cara e os queruscos querem o cara. Só que aí pesa nessa equação aí, né, de qual lado ele vai escolher, o romance do cara com o Flavus. E é muito claro, assim, que ele não mata o cara várias vezes porque eles se gostam, entendeu? Entendi. Opa. E faz muito, muito parte da história. Se você pensar no contexto histórico, existia muito disso, entendeu? Claro. O cara lá de armadura cortando cabeças e no quarto se aquecendo com um colega. Mas entendeu? Então, tipo, cara... Dizem que os espartanos transformavam seus exércitos em mais eficientes sem essa digamos, discriminação sexual. Olha, né, eu só transo com mulher. Então, eles uniam a tropa, eles abaixavam o grau de estresse, né? Os caras, eu não estou nem defendendo como algo bom ou ruim, não é nem isso. Claro, nem questão de relacionamentos. Mas você pensa assim, ó, você passa mais tempo na guerra. Você confia no cara que está lá com você a sua vida. Entendeu? Então é natural que você se afeiçoe, entendeu? Você cria afinidades, e essas afinidades podem extrapolar o lance carnal ou não. E essa nuance do relacionamento pesa, é muito engraçado. Ele pesa numa fase da trama do segunda temporada do Bárbaros, ao ponto de que o cara fica indeciso o que ele faz. Se ele prioriza a família com a mulher, os filhos e os súditos, ou o romance, entendeu? Que ele tem. Muito interessante. Muito. Essa crítica, gente, para vocês vão poder acompanhar no domingo, tá? Ela vai subir agora no dia 27, né? Se eu não me engano. É que a gente acaba criando um fluxo de matérias, mas elas estão todas na nossa cabeça. Medieval, se não me engano, eu também já escrevi, tá? Eu acho até que eu já te mandei. Medieval, eu acho que até que eu escrevi já. Pode ser. Eu tenho mais uma matéria para subir. Faz assim, você que está aí do outro lado, não o André. O André já está lendo isso direto e eu também.
Você quer dar, você tem um menu bem amplo aqui e restrito de opções para você se entreter, ou porque não gosta do futebol, ou porque só vai assistir ao Brasil e não quer saber do resto da Copa, então você tem outras opções. Já, opção de cinema, opção de streaming, opção de TV por assinatura. E acho que é isso, né? Filmes e tudo. Bastante a gente coisa. conseguiu fazer um apanhado bem legal, hein, Roger? De locação, de cinema, de assinatura. Olha, tem bastante opções aí. Então, você quer mais detalhes? Quer saber quem é o fulano de tal, o cicrano de tal, qual é a distribuidora? Entra no cricriticos.com. Todos esses filmes vão estar relacionados de hoje até segunda-feira. E você vai poder ver trailers também. Exatamente, trailers, fotos, opiniões mais qualitativas, nossas notas, que são importantes. Referências. E tudo que a gente levantou. Crítica séria. De qualidade. Tá certo? Qualidade. Tá certo, Paulão? Cara, obrigado mais uma vez pelo apoio aqui, que é fundamental esse bate-papo a dois, assim, falando sobre filme. A gente passa horas. Sim, né? Deixar. Mas agora tá o jogo do Brasil, não, brincadeira. Mas é isso. A gente já falou bastante, estamos mais de uma hora aqui conectados. Então, curta aí também, entre lá no site nosso, veja as matérias, mande suas opiniões, mande sugestões, são sempre bem-vindas. Tá, e diga se gostou desse tipo de filme, de programa que a gente fez hoje aqui, né? Exato, Olha, vamos falem mais sobre guerra, falem mais sobre Ben Foster, falem mais sobre... Então, façam apanhados de opções, que nem agora. Vamos falar de estreias da semana, de tudo. Pô, legal. Tá bom? Uma coisa leva a outra, outra coisa leva a uma, mas tudo é o mesmo universo, que é o universo que a gente domina e tem muito prazer em falar. Com certeza. Beleza, Paulão? É isso aí. Valeu, cara, obrigado mais uma vez. Concluindo a gravação. Gente, até a próxima.